Agora na Rádio Costa Azul FM, Ponto de Encontro. Ponto de Encontro. Nosso convidado mais importante é você. Ponto de Encontro. Apresentação: Cícero Assunção. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Alegria estar uma vez mais aqui no nosso Ponto de Encontro, onde o convidado mais importante é você. Ponto de Encontro está em todas as plataformas digitais, está também em FM 103.1 Rádio Costa Azul. Para nossa alegria, temos o oferecimento de Center Tudo Vestilar. O grupo Center Tudo está há 25 anos presente nos melhores momentos de sua vida. E o Center Tudo Vestilar é cama, mesa e banho das melhores marcas, marcas de qualidade, marcas internacionais, marcas que vão deixar a sua casa muito mais bonita, muito mais aconchegante, muito mais agradável. Center Tudo Vestilar, na rua Maria Alves 484. Também o oferecimento do restaurante Raízes, ali na bela orla do Itaguá, com a sua cozinha caiçara da melhor qualidade. E agora já estão às vendas os convites para o Réveillon. Imagine você com o Réveillon na bela orla do Itaguá, com a cozinha excepcional à sua disposição, com uma seleção de bebidas, um espaço muito agradável, aconchegante, tanto no piso Araxá em cima, como no Raízes propriamente dito embaixo. Haverá em cada um dos espaços uma banda e já estão à venda os ingressos. Se você ainda não adquiriu, pode adquiri-lo pelo telefone 988-180814. São os convites, então, para o Réveillon no restaurante Raízes. Para nossa alegria, nós vamos conversar aqui de mano para mano, isso mesmo. É um projeto muito interessante, rodas de conversas, de vivências com adolescentes, que o Tiago e o Alfeu estão organizando, levando a efeito esse tema tão importante que diz de perto a sociedade como um todo, não só os adolescentes, os pais dos adolescentes, mas toda a sociedade que precisa se inserir nesse tema tão importante. Tiago Cor. Eu sempre me atrapalho aqui com o nome dele. Alegria tê-lo conosco. Uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês. Cícero, bom, Alfeu já parceiro, vamos que vamos. Alfeu Mantovani, essa dupla então fez esse projeto aí de mano para mano. Boa tarde, Alfeu. Boa tarde. Alegria tê-lo conosco. Vocês já estiveram recentemente conversando aqui no nosso programa pelas manhãs, mas ali o tempo era mais curto, a gente precisa desenvolvê-lo um pouco mais. Tiago, conte para mim como é que é esse projeto de mano para mano. Legal. Ó, Cícero, eu vou até passar um pouco essa pergunta pro Alfeu, porque o de mano para mano ele começa há alguns anos atrás com o Alfeu, desenvolvendo alguns trabalhos incríveis em algumas escolas públicas aqui de Ubatuba, né, Alfeu? Conta um pouco pra gente, acho que vai ser melhor você contar. Primeiramente, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui, sou muito fã do programa, acompanho. Muito obrigado. O de mano para mano, ele nasce no projeto Namascar. Ah, que beleza, então já nasce lá no bairro. Seis Marias. É um agradecimento também muito importante para a Érica Lunardi, que é ela que abriu a porta e acreditou, né, quando eu levei a primeira ideia para ela. Então ele nasce lá em 2022, só lá, trabalhando com meninos e meninas. Depois a gente vai para a escola do Puruba, que na época, se eu não me engano, era a diretora Cláudia, se eu não me engano. E também abriu a porta e ficou um ano lá, um ano e meio, um ano inteiro e mais metade do ano em 2023, 2024 ele continua metade do ano no Puruba, trabalhando só com os meninos. Perfeito. Por causa de algumas violências e bullying que estavam rolando. E a partir disso, da metade de 2024, eu começo a estudar, fazer uma pós para levar para o projeto, e agora ele está no Sueli.
Então já é o terceiro ponto que vocês participam, né? Sim. Sesmarias, a região norte e agora Sueli. Sueli, também um agradecimento à coordenadora Amanda e o diretor Paulinho por ter aberto a porta para a gente e ter acreditado nesse... Já foram mais de 500, né? Foram mais de 500 adolescentes já. Entendi. E como o Tiago se insere nesse projeto, você que já vinha num trabalho, num trabalho muito interessante, mas com crianças menores, né? Com a relação de pais com as crianças menores, exatamente. O pai afetivo, não é isso? Exatamente. Eu sou idealizador do projeto Empatero, esse projeto que tem como foco a educação perinatal com foco nas paternidades, né? Então, oferecer esse espaço seguro, mas também conhecimento para os homens que estão iniciando essa jornada das paternidades. E aí eu encontro o Alfeu porque 2023, 2024 eu fui coordenador do projeto Meninos, a gente já conversou inclusive aqui na rádio, né? Um projeto de escuta dos meninos, projeto de pesquisa, que vai dar origem a um filme, que vai ser lançado agora em 2026. Que beleza, grande expectativa aí do filme. Exatamente, né? É um projeto que tem o apoio do Pacto Global da ONU, Rede Brasil e de outras grandes instituições. E aí eu saio da coordenação, por questões pessoais, ainda não tenho grande vínculo com o projeto, e saio desse projeto com um sentimento de querer continuar atuando com os adolescentes, especialmente com os meninos, né? Eu costumo falar que o projeto Meninos foi das coisas mais importantes da minha vida, por principalmente abrir os meus olhos para essa temática específica, pensando que os meninos de hoje serão os homens do futuro. E serão os pais do futuro. Então, como que a gente chega antes? Eu acho que essa é a grande questão para nós, né? Como que a gente chega antes desses meninos virarem estatísticas de suicídio, de violência, de abandono, entre tantas as violências que esses meninos acabam reproduzindo ou sofrendo no dia a dia. Então, saí do Projeto Meninos, já conhecia o trabalho do Alfeu pelo Projeto Meninos, porque quando eu estava fazendo a pesquisa aqui em Ubatuba e em outras regiões, a gente começou a trocar uma ideia, mas a vida corrida acabou que a gente não se aproximou. E aí, alguns meses atrás, eu falei, Alfeu, acho que chegou a hora de a gente se juntar, né? Eu venho dessa parte mais institucional, trazendo visão de pesquisa, visão metodológica, comercial também, e o Alfeu traz uma experiência de vida, uma experiência de quem, né, já atuou ali com mais de 500 adolescentes. Então esse encontro nosso tem sido algo que eu considero assim de uma riqueza muito grande, né? Tanto em questão Somou, né? Exato. Eu falei até para ele, cara, eu falo uma língua e você fala outra, né? Nós dois juntos somos poliglotas. Entendi. Né? Interessante então, essa soma. Exato. Diz uma coisa, Alfeu, você contou aqui desse trabalho nesses tempo que você tem operado, 3 bairros, Sesmarias, Norte e Sueli. Os garotos têm a mesma realidade ou são diferentes uma do outro? Bastante diferente, bem diferente. A gente pega lá o Sesmaria, crianças nascidas aqui, adolescentes nascidos aqui que não conhecem a praia. Não conhece o mar. Interessante. De você falar assim, mas você nasceu aqui? Não, nasci aqui. Mas você, não. Com que idade? 13. Nossa, impressionante. Impressionante de você falar assim, não é possível, mas não conhece a praia. Até uma das ideias lá, em algum momento, era pegar uma van e levar eles para a praia, os que não conheciam a praia. Entendi. No Puruba já fica uma coisa mais, como eu posso falar? Regional? Do bairro, local. Do bairro, local, ali do da norte. Região norte, né? A cultura caiçara bem forte, aquela cultura caiçara vinculada com, como eu posso falar? Com o catolicismo, uma coisa bem tradicional. Perfeito. Então também é totalmente diferente. Mas então, nessa realidade do caiçara, raiz, com a ligação religiosa, as questões, digamos, com os meninos e meninas, no sentido de aventuras por situações de criminalidade, por exemplo, é muito raro, né? Ou também acontece? Não, também acontece. Também acontece porque, Cícero, o meio, né? Em volta ali, a escola, os amigos, as influências, a internet. Redes sociais. Tem bastante. Quando eu cheguei lá, eu pensei que não, por ser bem afastado, igual o Puruba né?
Mas não, bastante caso também. Eu acho que isso revela para nós, Cícero, né, essa experiência do Alfeu, algo que é muito importante para nós enquanto pais, enquanto sociedade, né? A ideia que o meu filho, que o seu filho, ele, né, de repente conviver num... A rede social engloba todo mundo, né? Mas ter uma estrutura familiar, vamos dizer assim, Sim. estruturada... Faz toda a diferença, né? Faz a diferença de forma positiva, mas não blinda ele de cometer as violências, Sim. não blinda ele de sofrer as violências. É importante a gente falar isso porque é insuficiente diante de tantas variáveis externas, principalmente no ambiente virtual, né? Então a gente se depara com... e eu acho que está nas redes sociais, nas mídias, enfim, né? Adolescentes que cometem crimes e são justamente aqueles perfis que você nunca imaginaria que poderia cometer aquele crime, né? Que muitas vezes de famílias estruturadas, não é o menino negro periférico, não é somente, né, porque eles estão em uma situação de vulnerabilidade e acabam sofrendo e reproduzindo mais, mas também, né, os nossos filhos, né, de repente de uma classe social melhor, que estudam numa escola bacana, né? Então as violências muitas vezes elas acontecem de uma forma, com uma outra roupa só. Exato. Uma outra linguagem. Exato. Alfeu, o Tiago acaba de levantar um tema muito importante, interessante. O fato do adolescente ter uma família estruturada que o acolha, que o dê relação de fraternidade, de amor e tudo isso, não o blinda do efeito externo com rede social, com a sociedade de todo modo. E como haveria essa blindagem, se é que é possível? Eu acho que não é possível. Não é possível. Não, eu também acho que não é possível. Blindar não é possível. Não. E nem talvez necessário, né, não é só necessário, saudável, né? Essa blindagem. Ele precisa conhecer essa realidade, não é isso? Sim, acho que ele precisa conhecer. Tem uma palavra que eu acho que é muito importante para os pais e adolescentes, é estar junto. Mas estar junto é ter a curiosidade sobre a vida desse indivíduo. Sim. Que está em uma fase de aprendizagem, né, de explorar a vida, de errar, inclusive, porque se a gente não errar na infância e na adolescência, a gente vai errar quando? Claro, quando não puder mais errar. Quando que a gente pode errar? Exatamente. Então, assim, como que as famílias conseguem dar contorno e suporte, inclusive nos erros, né? Então, e quando a gente cai principalmente nesse tema de adolescente, é importante a gente tirar esse estigma que tem os adolescentes, né, do aborrecente. Né, sempre eles que vão gerar o caos, ou é a bagunça, ou é a rebeldia. Por mais que tenha isso no ímpeto do adolescente, todos nós já fomos adolescentes aqui, claro. A gente, né, tem isso, mas é importante a gente desmistificar, porque quando a gente coloca o aborrecente, para os adolescentes ele já é um estorvo, né? Você sendo um adolescente, você é um incômodo para a sociedade, você é incômodo para os seus pais, você é incômodo na escola, você é incômodo na rua, você é incômodo em todos os lugares. E isso, além de outros fatores, favorece, é um terreno muito fértil para que eles se isolem. 5 em cada 10 meninos não têm a certeza se são amados pelos pais, Cícero. Incrível esse número, 5. Isso é um dado da pesquisa Meninos, né? Repete, ele não por tem favor. 5 em cada 10 meninos. Ou seja, 50%. Exatamente. Metade dos meninos de hoje, segundo essa pesquisa, né, não tem a certeza do amor do pai. Então isso traz para nós uma reflexão que muitos pais, inclusive de famílias muito estruturadas, convivem com essas famílias, com esses, né, cuidam dos seus meninos, cuidam dos adolescentes, mas o afeto em si, que é o fio condutor do vínculo, ele não está presente. Ainda existe uma confusão grande entre cuidado e atenção. Eles não se sentem cuidados. Exatamente. Se eu perguntar para o Alfeu, você levanta esse tema impressionante. 50% dos meninos e meninas não se acham amados pelo pai. E esse pai, muitos também não foram amados pelos seus avós, né, no caso. Exato. Como reverter esse quadro? Pô, esse é o trabalho de mano para mano, Cícero. Não é ensinar, né? Mas é trocar uma ideia sobre verbalizar sentimentos e emoções. Perfeito. Parece que, mas não dá em nada. Não, dá muita diferença. Quando eu verbalizo o que eu sinto pro meu filho. Então é importante falar, eu te amo, papai está aqui, você errou, mas vamos lá e tal, não é bem assim, vamos fazer o contrário, mas
faz parte da vida, é isso que vocês estão dizendo? É? Não, o mais importante para mim, que eu vejo, é vulnerabilizar, mostrar para o seu filho ou para sua filha que você também sente medo. Porque às vezes a gente que ele não é um super-homem, né? Isso. E quando você se vulnerabiliza para o seu filho ou para sua filha, ele entende que você é um ser humano também. Não é o super-herói só. Que não dá para ser forte o tempo todo. Então, eu acabo passando, por exemplo, que eu nunca choro, que eu sou forte. É isso que meu filho e minha filha vai aprender. Mas eu explicando um exemplo que eu gosto de dar muito, assim, minha filha com 17 anos, a roupa que ela vai sair, né? Eu como homem falava para ela, não, você não vai sair com essa roupa. Entrava num embate ali, num conflito. A partir do momento que eu comecei a explicar para ela que eu tinha medo do que poderia acontecer com ela na rua, com a roupa que ela tava, ela vê que minha interferência não é sobre a roupa dela, sobre a escolha. É o amor que você tem a ela. Então, para mim... E do risco que ela pode correr, porque ela pode se vestir do que ela quiser. Claro. Mas, infelizmente, né, existe aí toda uma estrutura que pode violentar ela só pelo fato de ela ser mulher e estar andando na rua, como se aquela roupa sugerisse que ela está disponível para ser assediada, violentada. Exatamente. Então, quando você me faz essa pergunta, e fala, preciso falar mais eu te amo, muito importante falar eu te amo, acolher, mas também muito importante em momentos que os pais se sentirem com medo, falar, eu tô com medo que isso aconteça com você. Explicar o medo do adulto. Entendi. Saca? Entendi. Essa fragilidade que é inerente ao ser humano, tanto adulto como criança, como jovem, o jovem precisa saber que o pai também está inserido nesse contexto, é isso, né? Você como pai, se você explica para o seu filho que você tem medo em determinadas situações, ele consequentemente ele vai falar sobre medo para o filho dele. Que eu também tenho medo, eu também sinto medo. E aí quando o pai, né, por a nossa criação, eu sou forte, eu não posso chorar, eu não posso... Como que o filho vai verbalizar na hora que ele tiver com medo pro pai? Sim. Eu não posso falar pro meu pai que eu tô com medo. Perfeito. É complexo, não é? Não é muito simples, não. Não. E é um crescente isso na sociedade, né? Portanto, por isso e também por isso que é importante esse trabalho que eles estão fazendo, o Alfeu e o Tiago, de mano para mano, rodas de conversas, de vivências com adolescentes nas escolas, em todos os espaços. Ponto de Encontro tem o oferecimento de Astro Assessoria Empresarial, do Grupo Astro, que há 27 anos está presente em Ubatuba, com qualidade do ar interior, engenharia acústica, arquitetura, urbanismo, segurança e medicina do trabalho. Está na rua Esteves da Silva, número 96. E também oferecimento da Poliótica no supermercado Shibata. Ali as boas marcas de óculos, de lentes de contato, de semijoias. E na Poliótica, no supermercado Shibata, você sabe, tem um amplo estacionamento, inclusive coberto. Você subiu, é atendido pela equipe do Francisco. Estou conversando com o Tiago e com o Alfeu, vou pedir licença a eles para um pequeno intervalo. Voltamos em seguida, você não saia daí, que a conversa interessa a todos nós, a sociedade como um todo. Até já! Ponto de Encontro. O espaço da nossa comunidade.
Voltamos a apresentar Ponto de Encontro, com Cícero Assunção. Ponto de Encontro está de volta, meu amigo, está de volta, minha amiga, no oferecimento do restaurante Raízes. Olha lá, hein? Estão à venda os convites para o Réveillon no restaurante Raízes. Oferecimento da Poliótica no supermercado Chibata, Center Tudo Vestilar e também da Astro Assessoria Empresarial. Estamos aqui conversando de mano para mano, esse projeto que eu acho excepcional, necessário para a sociedade. O Alfeu e o Tiago o idealizaram, o Alfeu idealizou, o Tiago abraçou, estão realizando em alguns pontos da cidade. Falamos a respeito disso no primeiro bloco e vamos continuar falando. Alfeu, a gente falava a respeito da dificuldade dos pais de conversar com seus filhos e dizer dos problemas da realidade nacional e de cada um de nós. Há muita confusão entre esse sentimento tristeza e a raiva para o adolescente, é isso mesmo? Sim, esse principalmente para nós homens, né? O que eu aprendo, o que eu posso expressar na rua é a raiva, né? Então desde pequeno o menino sabe que ele pode expressar a raiva na rua e a tristeza não, porque ele não pode chorar na rua, né? Porque senão a rua, os amigos engolem ele, né? Grosso modo falando. E então pro pai que vem de uma certa, né, igual você falou do vô que não pôde, né, ensinar ali, então a dificuldade do pai de falar pro filho ou pra filha que tá triste é muito grande. Então eu falo que eu tô com raiva. A confusão entre identificar tristeza e raiva é muito difícil pro... Eu vou falar isso por mim, tá? É muito difícil pro menino, pro homem, né? Porque eu não aprendi. Entendi. Sobre... você pode ficar triste, você pode chorar, né? Falas que eu escuto desde criança é que eu não podia chorar quando eu caísse, ou não chora, que isso não é coisa de menino. Então isso vai como o Thiago fala muito pra mim, vai deixando a gente mais duro, né? Vai embrutecendo, né? Isso. E quando o pai não consegue verbalizar, né? Principalmente os pais, mas a maioria os homens, pro filho que tá triste, é que ele tá meio que, por exemplo, mostrando que o homem não fica triste, né? É uma fraqueza, né? Que é uma fraqueza, né? Só que essa fraqueza é inerente ao ser humano, né? Não, exato. Todos nós temos altos e baixos, sim, né? Sim. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Alexandre Câmbio Amaral, que ele fala que uma parcela muito grande dos homens, eu não gosto de falar todos os homens, né? Porque todos é muito, claro. Mas uma parcela muito grande dos homens vem de uma estrutura que nos coloca de modo a sermos realmente analfabetos emocionais. Sim, sim. Então, a diferença entre tristeza e raiva, mas o que é medo e angústia? Então, a gente está falando, né, de uma dificuldade de nomear os sentimentos. E se eu não consigo nomear os sentimentos em mim, como que eu vou reconhecer os sentimentos em você? Perfeito. Que é o princípio, inclusive, da empatia. Claro. E a gente vê isso no dia a dia com os adolescentes, a dificuldade que eles têm de se colocar no lugar do outro, inclusive. Sim, sim. E às vezes cometer essas violências dentro de um processo mesmo, como se estivessem realmente cumprindo um roteiro, sem refletir, sem buscar o porquê, o que vai acontecer na vida do outro, quem é esse outro que eu estou violentando, ou que eu estou falando, que muitas vezes ele nem entende que é uma violência, e isso é muito comum. As violências são tão naturalizadas que ele nem sabe que ele está cometendo uma violência. Naturalizada. Exato. Essa violência. E nem sofrendo, tá? E nem sofrendo. Uhum. Me diz uma coisa, ao longo desse pouco espaço de tempo que o Alfeu e agora você estão inseridos nesse projeto, que eu estou achando excepcional, vocês sentem algum avanço para as crianças que já passaram por vocês? Sim. Eu vou usar o último exemplo aqui, né, que é o da Sueli, que foi com o 3º ano. E quando chegou o projeto e como eles estão hoje. Era uma classe totalmente separada, com uma questão de... várias questões ali de microviolências, né? De relacionamentos. De relacionamento, né? E como eles estão hoje. A diferença foi gritante, assim. E parece até, né? Mas era só acolhimento e autoestima. Perfeito. Escuta. Né? Como é que acontece
na prática esse projeto? Vocês vão a uma sala de aula já pré-estabelecida e lá passam a conversar? Como é que é isso? Legal. Nós temos uma metodologia, né, pautada no próprio Projeto Meninos e em outros projetos que já atuam com esse know-how que você já tinha. Exato, com grupos reflexivos de homens, enfim, né, tem uma base teórica também que fundamenta o nosso trabalho, mas basicamente é criar esses espaços seguros, éticos e acolhedores, espaços de escutas, com meninos. No caso essa turma é uma turma mista do 3º ano do Soeli, porque a gente entende que é importante a gente dialogar e ouvir também as meninas, mas o foco é os meninos. Por que que o foco? O foco é os meninos porque quando a gente olha para a nossa sociedade, existem poucas instituições, políticas públicas e pessoas que olham e que cuidam dos meninos. Entende-se que os meninos vão aprender com a vida. Entendi. Ou dentro de um pensamento que é muito comum, que é isso que a gente vem conversando bastante, que é os meninos são pequenos homens. E se são pequenos homens, eles já não necessariamente não são prioridade. Porque quem mais sofre, e de forma muito legítima, as meninas, as mulheres, né, pessoas que têm aí manifestações humanas dissidentes, então essas pessoas acabam que são as que mais sofrem essas violências, e por isso que se tem tantas políticas, e a gente estava falando isso ontem, né? Que não é, por exemplo, meninos em detrimento das meninas, ou homens em detrimento das mulheres. Eu acho que as leis, os programas, os projetos de proteção às meninas e às mulheres, eles têm que começar, tem que ter mais ainda. A questão é, por que não olhar para os meninos? Também, né? Por que não cuidar dos meninos? Porque é aqui, né, nesses meninos, que está, vamos dizer assim, aonde mora as principais violências que essas mulheres... ali está a fragilidade? Exato. E não que e acho que esse é um ponto importante, né? A questão não é... Ser menino não é um problema. E é importante que se diga isso. Ser menino não é um problema. O problema é a socialização dos meninos. Perfeito. Porque senão a gente pode... E esse é um ponto importante, porque isso eu ouvi no Projeto Meninos, uma mãe falando um relato que foi muito chocante. Ele falou... Tiago, o meu filho chegou para mim perguntando: mãe, eu sou um menino, então eu sou um monstro? Nossa, já chega essa reflexão? Sim, porque todas as estatísticas de violência, quem mais mata e quem mais morre são os homens. Sim. E obviamente isso reflete na mídia. Então, as discussões, né, sempre são em relação aos homens, a marginalização, as violências, os abusos sexuais, abusos de todas as formas. E as mulheres cada vez mais letradas, intolerantes às violências, porque elas não aguentam mais apanhar e morrer, claro, obviamente que ficam intolerantes. Então cria-se toda uma estrutura do qual esses meninos entendem que o fato de eles serem meninos, eles são monstros. Entendi. E isso é um terreno muito fértil, desculpa, Cícero, para grupos, por exemplo, masculinistas, Red Pill da vida, ou outros grupos que capturam esses meninos, porque falam assim, você é um monstro, você é feio, você é um possível... Vem pra cá, porque aqui você é forte, aqui você é corajoso, aqui só tem homem, e deixa essas mulheres ali, entendeu? E abraça com facilidade. Alfeu, vocês são bem-vindos junto aos meninos? Sim. Você sente isso? Sim. Eles precisam. Quando você chega, ele fala, opa, chegou, eles... Então, isso que o Thiago estava falando, né? Como a gente já tem fora se basear em algumas metodologias, a gente está criando a nossa, né? Então a gente tem todo um aparato de como chegar, uma música ambiente, né? Como falar com eles, né? Sempre a gente nunca está lá para ensinar, a gente está lá para trocar ideia, porque eles já vêm desse lugar de tipo assim, já tem muita gente falando o que eu tenho que fazer, exato, né? E é o momento de escutar. Eu vou voltar só num ponto aqui quando você pergunta de tipo, por que os meninos? Porque a gente sabe que esses meninos também são os futuros homens que vão cometer essas violências que a gente, né? Que a gente está vendo agora assim, tipo, já ultrapassou o limite disso, né? Eu como pai de menina, eu fico assustado, assim, como eu fico com medo de alguma coisa acontecer com a minha filha, né? Porque os meninos, eles não têm um suporte de escuta. E uma coisa importante, a gente está falando de meninos, tá? Não de homens. Perfeito. Nós estamos falando de meninos. Eles não têm um suporte de escuta, eles não aprendem a verbalizar o que eles sentem,
né? Então isso tudo vai influenciar no homem que ele vai virar. E aí a gente já está cansado de ver o que os homens estão fazendo hoje, né? O que está virando. Nós, tá né? virando. Nós, Nós, hoje em dia, né? É importante a gente falar que somos nós. Somos né? nós. Senão parece que é o outro problema. Exatamente, Somos nós, somos né? nós, é verdade. Recentemente eu vi um júri no Nordeste, termina o júri e o juiz lê a sentença de um condenado, falou, o senhor foi condenado a 30 anos, por isso. Aí ele olhou para o juiz e falou, pode condenar a 60, porque eu vou matar o outro também, assim. Olha só. Aí o juiz falou, mas como a sociedade produziu um elemento igual ao senhor, né? E aí houve aquela discussão, a sociedade produziu? Ou ele nasceu assim? Não, a sociedade o produziu, é isso que você está falando, né? Exatamente. É um processo de socialização. É um processo de socialização total. Ninguém nasce mal. É isso mesmo, Ninguém nasce pelo menos eu não acredito e não existe evidência científica, não existe nenhuma evidência, a não ser crenças populares, que talvez as pessoas possam trazer, e aí tudo bem, super respeito. Mas dentro da minha perspectiva de estudo, não existe nada que indique que uma pessoa nasce ruim, inclusive questões de gênero, né? O homem ele não nasce com predisposição a ser violento. Sim. O homem não nasce, o menino, né? A gente não nasce com predisposição a ser um abusador. Ninguém nasce com essas predisposições. O que acontece? E eu acho que esse é o nosso papel hoje em dia, né? Aonde ele se perde e se transforma. Exatamente. E aí a gente olha, faltam referências. Então 6 em cada 10 meninos não têm referências positivas de masculinidades com quem convive no cotidiano. E se a gente fosse ampliar aqui e filosofar junto, né? Referências positivas, ainda bem complexo, né? Sim, claro. Né? Porque de repente a gente está falando que ele não sabe, naturaliza a violência, então de repente... Esses dados que você está falando é nacional. Exatamente. Projeto Meninos, Pesquisa Brasil, México e Argentina. E vocês dois, pela experiência que têm tido, acham que esses números de Ubatuba, que a realidade de Ubatuba, caminha na direção desses números? Sem dúvida. Nossa, gritante. Eu acompanho aqui pela rádio, né? Acho que foi ontem ou hoje mesmo, já saiu de 2 caras que agrediram a mulher. Exato. E aqui em Ubatuba, Alfeu, me corrija se eu estiver errado, mas tem uma coisa que para mim é muito notável, que é os meninos daqui, os adolescentes de forma geral, mas a gente está falando de meninos, né? Não tem perspectiva de vida, de futuro. Falta porque não tem faculdade, não tem crescimento pessoal, não tem emprego, não tem estrutura de acolhimento. Então eles não têm perspectiva, não tem sonho. A gente pergunta para os meninos, qual é o seu sonho? Eu falei, não tem sonho. Exato. Então se você não tem um sonho, você não tem perspectiva, só vale o presente, claro. Só vale o real, só vale o prazer do momento, só vale o que é agora já... Não tem o que positivo para se espelhar. Né? Exatamente, né? E aí isso também é um prato cheio para tráfico. Né? Vem aqui, põe uma corrente, pá, já te dou aqui isso, já te coloco um tênis, já coloco um bonezão, e aí eles só vivem do presente. Alfeu, essa experiência que você ganhou ao longo desse trabalho seu com o projeto, lhe fez tratar diferente os seus filhos? Esse projeto só começa quando eu começo a ter questões com a minha filha na adolescência. Interessante. A minha movimentação atrás disso foi por causa da realidade interna. A realidade da minha filha. Perfeito. O Tiago não, que os filhos dele são pequenos, então não teve essa experiência. Mas a minha filha está com 9 anos, né? Sim. Então assim, está chegando nessa pré-adolescência. E eu falo que o Alfeu ele está vindo do futuro, né? Para já me preparar. Né? Exatamente, né? Eu até costumo falar com o Tiago, brincar com o Tiago assim. Talvez se eu tivesse tido um filho menino, eu não teria nem percebido, só estaria reproduzindo. Entendi. Só continuaria reproduzindo o machismo, porque eu parto do princípio que tá, Cícero? Que todo mundo é machista, principalmente nós mais velhos. Sim. Então eu tento ser menos, todo dia eu tento ser menos, não que eu não vá reproduzir. Né? Então aí eu vendo com a minha filha o que eu estava reproduzindo de machismo no lance dela, a escolha da roupa dela, e não consegui falar o que eu sentia, foi a hora que eu preciso. É uma experiência que você traz de casa, dos pais, talvez? Né? A gente acaba trazendo, né? Porque eu escutava modelo, as minhas tias falar para minhas primas,
Essa roupa que você está usando é não sei do que, é não sei do que lá. E não era, né? Entendi. E não era. Na real, era o medo da minha tia que acontecesse alguma coisa com elas na rua. Talvez a tia nem percebesse também. Não, Exato, era o repertório que ela tinha. Era o repertório que tinha. Exato. Tudo bem. Olha aí que papo bom de mano para mano. E um papo que tem que se estender em outras vezes, outras oportunidades. Quero muito agradecer o Tiago e o Alfeu pela oportunidade de conversar conosco, trazer a você essas informações. Eu vou pedir a eles que deixem aqui também um contato, talvez alguma escola possa ter interesse em ampliar esse projeto. Eles podem talvez mostrar a expertise que ao longo do tempo eles têm conseguido para poder ampliar. Eles são só 2, naturalmente que não podem ir em todos os cantos do município, né? Mas pode talvez apresentar as experiências. Alfeu, gostei muito obrigado por ter vindo, o microfone está à sua disposição. Pô, obrigado. Primeiro agradecer você pelo espaço, muito obrigado de estar aqui, poder falar para... Como é que chama a filhona de 17 anos? Ananda. Ananda? Eu também tenho uma filha, Ananda. Ananda também? Eu tenho 2 filhos, Ananda, que é mais velha, fisioterapeuta, trabalha em Paraty, e o meu filho Henrico, que é o diretor da rádio. Irado. E a Ananda, a minha filha Ananda, e pô, agradecer muito o Thiago por essa parceria, que ele sabe que sempre eu falo para ele que ele veio para profissionalizar. Gostei da dupla e deu certo. Deu super certo. E aí o Thiago vai falar da rede, para onde acha a gente, né? Legal, gente. Bom, também satisfação enorme estar aqui, né, Cícero? Estava até conversando, né? Se depender da gente, a gente tem um programa aqui na rádio. Claro, é importante. E o tempo aqui voa, né? Voa, nossa, como assim, né? Mas é isso, né? Quem tiver mais curiosidade de conhecer mais do projeto, saber como que a gente está trabalhando, possibilidade de contratar a gente também, né? As escolas particulares, tanto para desenvolver esses projetos de médio e longo prazo, mas também para palestras, para facilitar, para capacitação dos professores, enfim, né? Existem várias possibilidades de a gente estar atuando nas escolas ou em qualquer espaço, na verdade, que atue com adolescentes. Ótimo. Na verdade, né? Ótimo. A gente acaba... Então existe a possibilidade, vocês têm um formato para serem contratados pelas escolas que queiram para fazer esse trabalho. Exatamente, Ótimo, exatamente. Então a gente tem um e-mail chamado projeto de mano para mano @gmail.com e tem o Instagram também, projeto de mano para mano. E aí tem os nossos perfis pessoais, mas eu acho que esses 2 contatos já são suficientes aí que a gente aborda tudo. E o seu projeto anterior permanece? Opa, com certeza, né? Com certeza. Ótimo. Agora olhamos para o início da vida como grande gatilho de transformação das masculinidades e para os adolescentes, que é essa porta, né? Como que a gente chega antes eles se tornarem homens e virarem estatísticas, né? Então é ali que, para mim, acho que esses são esses 2 momentos que... E é onde mora o perigo, né? Isso. É onde mora. Exato. Muito bem, Tiago e Alfeu, de mano para mano, rodas de conversa e vivência com adolescentes. Projeto excepcional, maravilhoso, que você precisa conhecer, precisa incentivar, porque é importante para o crescimento da nossa sociedade. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela sempre prestigiosa audiência. Até mais!